Salve lá, meus amigos! Começando agora mais um episódio do podcast Revitalize. Hoje, episódio 26. Já são 26 episódios, para quem achou que não ia dar conta do primeiro. Já andamos bastante, 1 ano e meio de jornada. Que bom que você está com a gente. Eu quero já pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário neste episódio de hoje que está muito legal, imperdível. O papo hoje é sobre o papel das mulheres na vida da igreja e como que elas podem influenciar a realidade da igreja local. Esse papo vai ser um papo singular e a nossa convidada para hoje, para esse tempo aqui especial, é a Silvia. Eu não vou arriscar nem me atrever a pronunciar o seu sobrenome, porque o seu sobrenome é complicado. Verdade. Fala pra gente, Silvia, por favor. É Silvia Helena Heinrich. Silvia Helena vai, né? É. Como que é o final? Heinrich. É alemão? Alemão. Então, eu tive que fazer 1 ano de alemão na Unicamp para poder me casar com o Ralph. Para saber pronunciar corretamente o meu sobrenome. Uau! Que ano foi isso, Silvia? Em 1979 que nós nos casamos. Já se vão... 46 anos, dia 12 de maio, completamos. Uau! Eu não sei se você teve uma professora, um professor que marcou a sua história. Eu tive o privilégio de ter a minha história marcada pela Silvia. A Silvia foi minha professora no Seminário Teológico em Campinas, Seminário Presbiteriano em Campinas. E foi um tempo muito especial. Ô Silvia, houve na sua vida pessoas que te marcaram, mas mulheres que te marcaram, que cruzaram a sua história, mulheres que te inspiraram, não sei se uma professora de escola, alguém que inspirou você, assim, você fala assim, pô, essa pessoa me marcou, essas pessoas, quem que marcou você? E foram tantas. É mesmo? Foram bastante. Acho que a primeira que me marcou minha vida foi a dona Maria Eli, que foi minha professora de admissão. E é até interessante, porque ontem o Guilherme Kerr falou sobre ela também lá no show que eles fizeram no seminário, que ela também foi professora dele. E realmente ela era uma incentivadora, ela sabia nos motivar, e a ele incentivou a escrever. E a mim também. Ao Guilherme. O Guilherme Kerr, ela incentivou e isso foi muito marcante na vida dele. E a mim também. Todos os dias nós tínhamos que escrever uma redação. Ela dava um tema e nós éramos obrigados a entregar todos os dias. Em que série que era isso? Admissão é antes da 5ª série, que era a primeira série antigamente, né? Primário. Ginásio. Ginásio. Primeiro de ginásio. Existia um vestibular para fazer para quem quisesse entrar no Cultuaciência. E Tempos áureos do colégio. Era o cursinho, né? Ela dava o cursinho de admissão pro vestibular, aí, o vestibulinho do Cultuaciência. Bons tempos, hein? Alguma outra mulher que marcou assim a sua história? Dentro da igreja, nossa, minhas professoras de escola dominical, né? A Dona Emília, a Maria de Lourdes Guzmão, que inclusive foi a que me levou a trabalhar com português para missionários estrangeiros. Você sabe que a semana passada, uma pessoa lá da minha igreja mandou uma foto. Ela estava num encontro com outras mulheres, esposas dos Gideões Internacionais. Então, encontro que as mulheres fazem. Eu não lembro o nome, mas acho que eles chamam de auxiliares, eu não me lembro o nome. Ela mandou uma foto dizendo assim, olha com quem eu estou. E você vai lembrar de pelo menos 2 delas. Nilda Santini e Dona Rosa Fidelis, eu acho. Aí eu falei para ela assim, menina do céu, Dona Rosa foi minha professora na escola dominical, vou entregar o ouro, né? 1976, 77, vai. Ela falou assim, não acho. Falei, conheço Dona Rosa há praticamente 50 anos, pelo menos que eu me lembro.
E é engraçado que essas pessoas marcam a vida da gente, né? E como marcam, não é isso? Marcam muito mesmo. A Nildinha também foi uma. Foi o primeiro acampamento que eu participei na minha vida, porque eu sempre fiquei deslocada. A Ebenezer era uma igreja pequena, e daí ela tinha acampamentos para jovens. E eu ainda não era jovem, então minha mãe não deixava participar, né? Que eu estava na pré-adolescência e não tinha idade para participar. Depois, acabaram-se os acampamentos de jovens e tiveram os das crianças. Daí eu era velha para participar de acampamento da criança. Você ficou no meio do caminho. Fiquei no meio do caminho. E a Nildinha, ela e o Albertinho, eles fizeram um acampamento lá no Recanto Ebenezer. Foi o primeiro acampamento do qual eu participei, ali em Jaguariúna. Sim. Então, e foi a maneira de acolher você. Exatamente. Você sabe, olha, nossas histórias se cruzam, hein? Ah, é? Porque eu passo por esse mesmo caminho com a Nilda, né? E, enfim, vou deixar um abraço para a Nilda aqui. Em 1988, quando na minha adolescência rebelde eu estou voltando para a igreja e ela me acolhe, né? Junto com os filhos, com o Albertinho, na casa dela, inclusive, né? E a gente já está entregando ouro aqui falando do papel da mulher, né? A gente já está falando da importância da mulher na vida de pessoas, né? Ô Silvia, e como que a igreja, ela começa a fazer parte da sua história? Porque, assim, para quem está acompanhando, está assistindo a gente, ontem eu te mandei uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, me fala da tua história, teu currículo. Aí você mandou lá, formada na Unicamp, depois mestre em linguística, depois uma formação no Andrew Jumper, que eu não lembro qual foi. Mestre em liderança escolar cristã. Isso. Com o Gordon College. Foi o primeiro projeto deles. E aí eu vejo tudo isso e tal, mas assim, a tua história com a igreja é uma história que transcende a isso, que transcende esse tempo de você se preparar em faculdade, como professor, enfim, etc. A tua realidade com a igreja transcende isso. Como que é a tua história? Como que começa o teu tempo com a igreja? Como que a igreja cruzou a tua história? Como que essas histórias se cruzaram? Eu nasci na igreja. Tive o privilégio de ter meus pais membros da Igreja Presbiteriana Central, quando começou o projeto da congregação Ebenezer. Uau! Tá? Então, eles... E nessa época... Nós estamos falando de mais ou menos 1965, 64, talvez? 64, quando ela se formou, né? Eu acho que é por aí. Antes disso. Tá? Meus pais... E meu pai foi transferido para São Paulo. Seu Chiquinho. Ele foi transferido para São Paulo, na Clipper, para trabalhar lá na Clipper, em São Paulo. Então, eu tinha 6 meses quando nós fomos a São Paulo. E aos finais de semana, nós vínhamos para Campinas para visitar meus avós, que moravam na rua 7 de Setembro. Não sei se você lembra, mas a Igreja Presbiteriana de Ebenezer era na Maria Soares. Sim, eu lembro ali. Que é a esquina com a 7 de Setembro. Ok, já lembrei. Era uma quadra da casa dos meus avós. Então, meus pais saíram da central para ajudar na congregação e aos finais de semana nós vínhamos para a igreja. Então, eu nasci na Igreja Ebenezer. Bons tempos, hein? Bons tempos. Foi bom. Então, eu tive esse privilégio. E aí, o tempo passou, você foi crescendo, foi se desenvolvendo, enfim, adolescência, juventude, como é que a coisa fluiu? Desde cedo já eu comecei a dar aula na escola dominical. Eu tinha 11 para 12 anos, havia uma necessidade e eu sempre gostei de criança. Então, eu me ofereci para dar aula na escola dominical para uma anos classe. Você começou, então, 11. 11 anos. 11 anos, exatamente. E foi um tempo muito precioso. Eu me lembro que a primeira ação minha foi que eu queria ter, assim, alguns jogos para as crianças, porque às vezes os pastores se alongavam, né? Então... O tempo passa, algumas coisas não mudam, hein? Exatamente. Então, eu fiz um bazar,
de coisas usadas para arrecadar dinheiro, para comprar jogos novos para as crianças, tudo, e eu deixava lá na salinha. E eu lembro até que um dia algumas mães foram lá e abriram todos os jogos, espalhando todas as peças. Nada estava inteiro para quando eu cheguei para dar aula para os meus alunos. E eu fiquei chorando na janela, ao lado da porta, assim, e o reverendo Américo veio saber o que é que eu estava chorando. Américo Justiniano, reverendo Américo Justiniano Ribeiro, olha só, gente. Então foi um episódio, assim, marcante aquele. Você acha que nesse tempo, como professor ali das crianças na escola dominical, enfim, nas atividades, você acha que você influenciou a vida de crianças ali, de pessoas? Dizem que sim. A gente sempre duvida, né? A gente não faz ideia, na realidade é essa. Quando você se dispõe a trabalhar para Deus, sem querer você vai influenciando e às vezes isso retorna. A pessoa fala, nossa, você fez isso e você marcou minha vida. Os alunos todos falam, e episódios que às vezes você nem lembra, não ficaram registrados na sua memória. Tem umas coisas pura legais. Graça de Deus, pura graça. Eu estava lembrando, esses dias, já tem alguns meses, eu estive na Igreja Central aqui em Campinas, Presbiteriana Central, me convidaram para participar de um batismo. E aí eu estava lembrando, como eu sou filho daquela igreja, né? Eu estava me lembrando do quanto que algumas sementes que são plantadas, elas não são visíveis, talvez durante um tempo, mas depois elas podem ser percebidas por meio dos seus frutos, né? E eu estou com 53 anos. E aí eu citei para o pessoal porque eu tenho isso quase de cabeça. Existe uma página na minha primeira Bíblia que está plastificada. É a primeira página, né, que está plastificada. E tem uma dedicatória que foi feita em junho de 1972. Eu acho que é 30 de junho de 1972. E aí a dedicatória começa assim: hoje você ainda não entende, mas haverá um dia em que você amará as sagradas letras, etc e tal. E eu gravei o nome da pessoa que escreveu, que foi a dona Edith Ismânio. Nossa! E aí, quando eu citei isso, eu citei, né, durante o batismo. Quando eu citei isso, aí o pessoal, né, fez aquela expressão, né, de surpresa, né? E aí, ao final, o pastor, aquela prática, né, de aporta, o pastor me convidou, eu fui com ele, passou uma senhora e ela falou assim, a dona Edith era minha avó. Nossa! E aí eu falei assim, tem coisas que a gente semeia ao longo da vida, e eu acho que eu sou fruto dessa semeadura, né? Que de repente é como a carta aos Hebreus vai dizer, alguns não vão ver a concretização de alguns eventos, né? Mas Deus faz coisas maravilhosas por meio de vida de pessoas, e eu acho que o papel das mulheres na igreja é um negócio crucial, porque elas possuem uma capacidade na minha leitura, eu não sei se você concorda com isso, mas singular, de tocar o coração das crianças. Eu não sei como que você enxerga isso, queria te ouvir até sobre essa fala. Eu estou furando aqui o nosso combinado do roteiro, né? Mas assim, você acha que isso é real ou eu estou viajando, hein? O que você acha? Totalmente real, totalmente real. Eu até falei sobre um texto, não sei se vocês conhecem, aquele da Mulher Invisível, que ela passou o tempo, começou a achar que ela era uma pessoa invisível dentro de casa, porque pedia para desligar na televisão, ninguém ouvia, ela falava mais rispidamente, ninguém fazia nada, e daí ela mesma tinha que partir e desligar, e ela estava parece estar bem frustrada nessa situação, que ninguém ouvia. Ela se sentia uma ninguém. Até que um dia uma amiga deu para ela um livro que no primeiro momento ela também não entendeu, que era das grandes catedrais da Europa. E quem é que construiu, quem participou da construção e tudo mais. E a maioria das catedrais, na descrição, não tinha quem tinha construído. Então, muitas pessoas participaram na construção de catedrais, mas o nome delas não foi reconhecido.
E eu acho que as educadoras na igreja, as mães, cumprem esse papel. Às vezes a gente não vai saber, né, se deu fruto ou se não deu fruto. Pode ser que, às vezes, chegue essa mensagem para você ainda em vida, mas você está participando de uma catedral, de catedrais, anonimamente. Então, eu concordo. Você não vai ver essencialmente o desfecho, talvez não está percebendo o que está acontecendo, mas a coisa está rolando. Exatamente, Deus está te usando. E tem dois exemplos... E Ele vê. Ele vê. Então, que é o que importa. Exatamente. Então, tudo que a gente fizer, o meu lema sempre é Colossenses 3, 17, 23, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como se fosse para Deus e não para os homens. Dois exemplos que, enquanto você fala, me vem à mente, um deles, Susan Wesley, né? Sim. Que lá com seus 19 filhos, era isso? Né? Exatamente. Nossa. Tem um tempo de oração assim absurdo, e depois a gente colhe os frutos na história, né, de John Wesley, de Charles Wesley, e o outro, a mãe do Agostinho de Hipona, né? Uhum. Que é uma intercessora, que é uma pessoa de oração, e depois a gente vê o reflexo desse processo na vida do próprio Agostinho, né? Ou seja, tem coisas que estão sendo construídas, mas que não são tão perceptíveis. Silvia, Exatamente. Hoje você está engajada com várias coisas. Conta pra gente com o que você está engajada hoje em termos de igreja, trabalho local, fora. Eu sei que você tem rodinha no pé, você não para, né? Peraí, detalhe. Eu queria parar. A Silvia foi professora do seminário por 30 anos. 30 anos. Pasme você. 30 nominal, né? Mas Fora você falou... deu 25, porque eu parei 2 anos para tratamento do câncer, 1 ano quando nós fomos a Brasília, né? Então, mas eu entrei em 95 lá no seminário. 30 anos. Exato. Então, eu achei que a minha missão no seminário já estava cumprida. Então, ano passado, eu pedi para o meu desligamento, mesmo porque a minha saúde, às vezes, está reinando de vez em quando, e eu fico muito agoniada de saber que eu tenho aula e eu estou internada e depois não tem data no calendário para repor as aulas. Então, isso estava me trazendo um grande sofrimento. E também precisava dedicar, como diz Rubem Alves, né? A gente recebe uma bacia com jabuticabas e eu acho que a minha está acabando, as minhas estão acabando, Certo, então eu você tem preciso pouca fazer. Acho que tem bastante ainda no seu balde. Eu acho que ainda tenho, já estou com poucas, eu acho, e tem coisas que eu preciso cumprir, né? Mas uma outra coisa que eu estou muito engajada e estava preocupada de retomar mais de perto é a Associação Evangélica Beneficente David Howe, que é uma casa de apoio para crianças transplantadas de medula. E então eu me afastei um pouquinho, assim, não estava tão atuante, e agora eu entendi que eu tinha que me engajar mais de perto, então estou cuidando disso também. E eu falo. O David Howe, ele cuida da criança ou da família? Da família. A família vem para a região de Campinas fazer o tratamento. No Boldrini. No Boldrini. Ou na Unicamp. Tá. E daí nós damos a hospedagem, alimentação e transporte gratuitos para eles se deslocarem. Ou seja, vocês acolhem e dão uma casa para quem está sem casa aqui. Exatamente. É um abrigo. Abrigo. É um abrigo. O David, ele é filho de um missionário que aos 9 anos foi descoberto que ele estava com leucemia e fez tratamento no Boldrini. Naquela época, o Boldrini não tinha a Estação Boldrini ou outras casas de apoio ali próximas. E então, eu não sei se você já acompanhou alguma vez, mas, em geral, as ambulâncias que vêm de outras cidades descarregam, literalmente, todos os doentes em cada um dos hospitais e, no final do dia, vai recolhendo de novo para levar para a cidade.
Então, o David e os pais viam que as crianças que vinham para o tratamento no Boldrini, às vezes ficavam lá na calçada o dia inteiro, esperando pela ambulância, colocando em risco o tratamento. Então, daí o David teve que fazer um transplante de medula e foi achado um doador nos Estados Unidos. Então, eles foram para os Estados Unidos para fazer o transplante. E lá, eles vivenciaram uma casa de apoio como essa, só que era paga. E o David, eu digo que Deus colocou no coração do David o desejo de falar para os pais que bom seria se nós montássemos uma casa como essa lá em Campinas para apoiar os doentes do Boldrini. Infelizmente, o David ele faleceu. Mas daí os pais tomaram aquilo, essa fala dele, né, esse sonho dele, e tornaram realidade. Quando voltaram para Campinas, eles montaram a associação e, posteriormente, construíram agora nós temos uma sede própria. E com um dinheiro que foi designado pela Fundação David Howe lá nos Estados Unidos. E você hoje está no Conselho Deliberativo. Isso, hoje eu sou presidente do Conselho Deliberativo, né? E daí tem uma diretoria executiva e tal, mas esses dias tem demandado muito trabalho, porque nós só temos uma funcionária. E ela passou no concurso da prefeitura em Paulínia, pediu demissão. Não podemos fazer nada. Não. Ninguém compete com aquela prefeitura. Então, nós estamos, assim, nos revezando. E como eu estou, assim, sem um trabalho fixo, sou a mais flexível em termos de horário, acabo tendo que recorrer a um monte de BO. Hoje mesmo já fui para lá, já fiquei mais tempo que eu queria de manhã. Se alguém quiser conhecer, tem algum perfil no Instagram? YouTube? Tem. Fala pra gente, você lembra de cabeça? É David Howe. David Howe o Howe é R-O-W-E. Isso. Tem o site, né? Não, vai aparecer aqui, alguém vai colocar pra gente aqui embaixo e aí o pessoal vai poder acessar o David Howe. Acessa o nosso site e Casa David Howe no Instagram, vai achar. Legal, entra lá, dá uma olhadinha, vai visitar lá o David Howe, talvez pelo site, pelo Instagram, você vai conhecer o trabalho maravilhoso que tem sido feito lá. Uhum. Só que você não para por aí, né? Não. O que eu já falei? Você falou David Howe, você falou do seminário que você já deu um time lá agora, mas eu acho que se te chamar, você volta. Eu sinto falta, mas acho que meu tempo lá já deu. Tem mais gente jovem agora, né? Eu teria que me reinventar para continuar dando aulas com excelência, eu acho. Modéstia, hein? Sim, não. Mas, por outro lado, como eu não consigo tirar totalmente o pé, né? Nós temos também um trabalho que chama Paz. Não sei se você já ouviu falar. Não, esse eu não conheço. É um programa de apoio aos seminaristas. Não, sim, ok. Tá. Não, que nós começamos desde o ano passado, né? E nós estamos apoiando, então, eu participo, o reverendo Noidi, que é da CEPAL, o reverendo Márcio Caria, o Daniel Seles e o Marco Gomes. Estamos lá toda terça-feira, de 15 em 15 dias, com os seminaristas, para dar uma palavra, trocar umas ideias. E tudo então, mais. Já falamos de dois aqui, David Howe e Paz. E também estou à frente da Secretaria do Trabalho Feminino do Presbitério Metropolitano de Campinas. O ano passado eles fizeram um convite, porque desde 2015 nada era feito nessa secretaria. Então, me convidaram se eu podia dar uma impulsionada aí na mulherada. Não, a Silvia ela é fora do pacote. Para você ter uma ideia, ela foi numa reunião que tinha aproximadamente aí uns 45, 50 homens. Ela apertou todo mundo, botou o dedo na cara de todo mundo e ninguém deu um pio. E ela conseguiu o que ela queria, conseguiu os recursos para o projeto junto com a mulherada. Que coisa de doido. Silvia, mas antes da gente seguir nessa linha, tua saúde, como é que tá?
Não, eu tô curada do câncer, né? O médico mesmo diz, mas eu não recebi alta. Porque foi um câncer muito agressivo. Sim. Então, agora o meu acompanhamento é de 1 em 1 ano. Antes era de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6, agora foi para 1 em 1 ano. E eu acho que a minha oncologista, ela é sensacional e muito cuidadosa, né? Porque o câncer tem um percurso, esse tipo de câncer. Então, o segundo percurso era intestino, era fígado, daí pulmão e cabeça. Então, eu sempre fazia as ressonâncias, as avaliações do fígado. Daí tinha metástase. Fui operada, tudo. E daí eu faço sempre daí tomografia no pulmão, para ver se ele não caminhou. Porque sempre, quando você faz cirurgias, né, algumas células às vezes escapam. Mas estão aí vivendo pela graça de Deus. Esse desafio com a saúde nunca te impediu de servir como discípula de Jesus, como serva, como mulher? Nunca te serviu de desculpa? Não. Mas parece que sempre do que eu vejo, a minha leitura, isso sempre te desafiou mais, te deixou mais assim, não, eu vou para cima agora porque esse negócio não vai me vencer. É aquele negócio, você não sabe quando será o fim, né? Então, quando tiver, Deus vai renovando as forças e te dando fôlego de vida, você tem mais é que ir para cima mesmo. Eu estou te perguntando porque, assim, a gente está vivendo uma sociedade, eu acho que isso tem a ver com homens e com mulheres, que quando a gente fala sobre servir, engajar, missão, dedicar tempo, separar espaço na agenda, todo mundo tem um jeito de dizer que está atolado, está enrolado, está complicado, tem um problema para resolver. E você parece que nunca abriu mão disso, né? É paixão, senso de missão, é vocação. O que é isso, Silvia? Pode ser as 3 coisas? Claro que pode. Eu acho que tem. Primeiro, eu sou realmente, assim, apaixonada por Jesus, por Deus, tudo que eles fizeram, tudo que ele faz, é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu fico encantada. Agora mesmo, minha netinha dos Estados Unidos tirou uma foto de uma flor linda que dá em cactos. Dura um dia só. E ela tirou a foto de 4 cactos diferentes, com 4 flores diferentes, assim, fantástica. Gente, quando você vê uma coisa dessa, você só tem que louvar a Deus. E essa paixão pelo que ele fez através do sacrifício de Jesus Cristo nos leva a queremos servi-lo. Né? Então, por isso que eu acho que... Soma tudo. Soma tudo. Ele mesmo nos vocaciona, né? E vai capacitando. Eu tenho muitas coisas que eu faço e fiz que eu tenho plena convicção de que foi só por Deus. Você consegue lembrar uma coisa que você fala assim, pô, isso aqui foi um negócio... Por exemplo, reger coral. Eu nunca fiz música. Minha mãe me ensinou, me colocou no piano um pouco, eu queria continuar, mas nós não tínhamos dinheiro para fazer conservatório. Então, foi primeiro minha irmã para fazer conservatório. Ela falou, depois, quando ela terminar, você vai e tal. Quando ela terminou, acho que, não sei se o dinheiro não tinha, ela esqueceu dessa questão, e daí eram outros tempos. Então, eu nunca fui a fundo, mas Deus foi me capacitando, e de repente... eu me vejo assim, a Ebenezer tinha passado por uma situação que muita gente tinha ido embora, porque você sabe que às vezes muda pastor, a pessoa não quer ficar mais, acha que a igreja está diferente e tal. Então, nós estávamos com pouquíssimos membros. Então, nós começamos a nos unir toda sexta-feira, para desenvolver mais a amizade entre casais e filhos, né? E, de repente, a gente começou a cantar alguns corinhos quando nós nos reuníamos. E daí, então a gente não podia ensaiar uma música, assim, então, como eu li a partitura, tá bom. E dá para encarar. E no final acabei sendo regente de coral.
e sem ter essa capacitação, né? Então, Deus Acontece, vai né? dando, Deus vai dando. Quando a gente pensa no papel da mulher, hoje, na vida da igreja, e trazendo agora para o nosso escopo mais da revitalização, você acha que a mulher, em termos de participação, engajamento, tem enfrentado barreiras nesse nosso mundo eclesiástico? A minha... Te deixei apertado agora, mas fica tranquila. Não, já vi isso acontecer, né? Essas barreiras de mulheres querendo se engajar e fazer alguma coisa e sendo impedidas. Mas eu confesso que, de uma certa maneira, Deus foi muito gracioso comigo. E eu não senti tanto esse impacto. Você mesmo acabou de reportar que eu falei para 50 homens e eles... E bateu doído, nossa, até hoje eu tô meio balado com aquela conversa lá. Então, mesmo no seminário, né, onde éramos pouquíssimas professoras mulheres, mas eles sempre me apoiaram bastante, reconheceram meu trabalho, minha capacidade. Teve um momento, sim, que foi meio... Eu me lembro que o Billy era diretor e queria que eu fosse a coordenadora do curso de bacharel. E na reunião que ele foi apresentar o meu nome, estavam entrando 4 pastores novos para serem professores. E eles, que não conheciam a casa, não me conheciam, eles ficaram assim, como uma mulher vai assumir a coordenação do curso de bacharel? Não, nós somos contra, não sei o quê. E foi uma sensação tão, assim, desagradável que aconteceu naquele momento, que o Billy voltou atrás e daí nomeou um outro professor para ser o coordenador, né? Mas eu não me importei, não, porque Deus sabe de todas as coisas. O bom é que, anos depois, um desses professores que tinham chegado, os outros foram embora, mas um deles que permaneceu, ele veio falar comigo, falou assim, olha, eu tenho uma dívida com você, eu não te conhecia, e eu fui contra você ser coordenadora naquela época, né? E eu me arrependo muito por isso. Então... Foi o único episódio, assim, que marcou a minha história, né? Mas sempre tive bons apoiadores e eu acho que, graças a Deus, essa realidade tem modificado. Pelo menos eu tenho sentido um pouco isso lá na secretaria. Tem aqueles que vão ser contra mesmo, porque historicamente... dependendo da região, eles são contra, né, que a mulher se evidencie, mas hoje em dia eu acho que a maior parte dos pastores tem reconhecido a força que tem a mulher e tem propiciado, tem tido a sensibilidade de permitir que elas trabalhem, eu acho. De que elas avancem, de que as coisas aconteçam. Eu acho. Principalmente dos pastores mais jovens. Existe um pouco, acho que talvez uma cultura, né? Claro que isso tem os seus prós, seus contras, seus méritos e seus deméritos, né? Mas na cultura da igreja brasileira, várias igrejas em vários locais do país surgiram ou elas sobreviveram décadas com dificuldade porque não havia homens, havia mulheres. E as mulheres, apesar dos seus esforços, não conseguiam fazer assumir a realidade, o cenário como um todo. Mas, embora eu ache que isso tenha um lado para pensar com mais cuidado, o outro lado da história é que, eu não sei, mas a minha sensação é de que, às vezes, a gente meio que desmereceu um pouco dessa importância, desse trabalho, dessa presença feminina. Dentro do presbiterianismo, por exemplo, é claro que a gente tem uma estrutura estabelecida sobre pastores, presbíteros, diáconos, mas na minha leitura isso não fragiliza a importância e a condição da mulher
realizar aquilo que ela pode realizar, né? Nós falamos de alguns exemplos aqui da história, nós temos outros exemplos bíblicos. Eu me lembro do exemplo de Abigail. Sim. Se não fosse a tal da Abigail na história de Davi, aquele dia tinha dado uma confusão danada. É verdade. Eu me lembro de Ana, né? E a gente tem outras tantas mulheres na Bíblia. O papel que elas exercem é imprescindível. E não é secundário, ele é peculiar na minha leitura. Ele é um papel assim, ele está num ponto específico. Ali no Antigo Testamento você tem o sacerdote fazendo o trabalho dele, e a mulher tem o papel dela e a história dela, né? Eu acho que a grande crise, eu não sei qual a tua leitura, Silvia, mas é quando ela abdica dessa hipótese de dizer assim, há algo para eu fazer, né? Mas eu não vou fazer porque eu discordo de como os homens estão vendo. Eu acho que é aí que está, na minha leitura, é aí que está a crise do problema, do abacaxi. Concordo plenamente com você. Eu acho que há um equívoco muito grande. Da mulher reconhecer o papel dela, né, e o que ela pode fazer, e principalmente ser obediente a Deus. Quando Deus manda, você vai lá e faz. E acabou. E acabou. É assim que eu não tenho a pretensão de ser pastora, eu não tenho a pretensão de ser presbítera, não tenho a pretensão de ser diaconisa. Nada disso nunca me moveu. E eu nunca deixei de trabalhar para a igreja, nas mais diversas áreas. Você estava falando dos exemplos bíblicos. Um outro exemplo que, para mim, é sensacional é a mãe de Daniel. A gente não tem o nome dela. Pelo menos eu, na minha leiguice aqui teológica, não tem nome dessa mãe. Mas eu tentei criar os meus filhos seguindo o exemplo dela, para que quando eles estivessem longe, eles não se sujeitassem às iguarias do rei. Os ensinamentos dela permanecessem nele, como foi na vida de Daniel, que aos 16 anos, mais ou menos, foi retirado do seu país, né, longe dos pais. Ninguém estava lá para ver se ele estava fazendo correto, agindo correto ou não. Ninguém. Mas ele permaneceu firme nos ensinamentos que a mãe tinha lhe dado. Essa mulher é sensacional. Você discipulou seus filhos? Vamos dizer assim, sistematicamente, vamos agora abrir a Bíblia. Né? Não muito. Não foi isso? Não muito, mas foi no dia a dia. Eu não abri mão de colocá-los para levar uma van, levá-los para a escola. Eu fazia questão de estar junto a todo instante, porque eu sabia que nesses momentos de conversa no carro e tudo mais, surgem coisas que eles precisam naquele momento. E assim você vai transmitindo, você vai exalando o bom perfume de Cristo, os ensinamentos. Você se preocupou em influenciá-los? Sim, sim. Isso sim. Colocá-los no caminho do Senhor. Sempre. Sim. Eu digo assim, o discipulado formal, porque eu sei que tem algumas casas que conseguem, a própria Suzana, se reunir, o filho, vamos agora todos abrindo a Bíblia e tal, e orando todos os dias. Isso não foi possível numa casa com 4 filhos e muitas demandas. Eu costumo dizer que minha casa é uma rodoviária, e é até hoje, porque muita gente tem a chave de casa, entra e sai a hora que quer. Na sua casa é assim? E às vezes a pessoa, olha, estou precisando disso, então você vai atender, e isso quebra a sua rotina, quebra aquilo que você já tinha, a sua agenda, o que você tinha planejado, né? Então, por isso que eu digo assim, o discipulado formal, hipersistematizado, eu não posso dizer que ele aconteceu. Mas o informal, que às vezes ensina muito mais do que o currículo formal, sim. Essa influência forte houve. Foi. Uhum. Seus filhos estão todos hoje firmados em Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Puxando a próxima geração, os netos. Exatamente. Então houve discipulados. Provando a fidelidade do Senhor de geração em geração. Na sua leitura, como que as mulheres podem contribuir
com a saúde das suas igrejas locais? O que elas podem fazer? Carlos, são tantas coisas que podem ajudar para a saúde da igreja. Principalmente também na questão social. Eu acho que a nossa sociedade, todo mundo tem sempre críticas a fazer, culpa o governo, isso e o quê, mas e nós podemos fazer um pouco a nossa parte, ajudando. Por exemplo, foi uma história bem marcante. Eu lembro que aqui em Campinas teve uma mãe que teve 5 filhos de uma vez só. Saiu no jornal, na televisão e tudo mais. A nossa SAF não pensou 2 vezes. SAF, para quem está acompanhando não sabe, é o que nós chamamos no presbiterianismo de Sociedade Auxiliadora Feminina. Isso aí. Ela se reuniu para fazer enxoval para essa mãe que ninguém nem conhecia, não fazia parte de igreja, de nada, mas foram lá, levaram um enxovalzinho, levaram Bíblia, e fizeram diferença na vida daquela mulher que estava precisando, né? Então, esse é um dos exemplos. Tem o projeto MM, que não sei se você sabe, que as meninas da Igreja Chácara Primavera têm desenvolvido, porque elas perceberam que meninas deixam de ir à escola quando estão menstruadas por não terem absorventes. Mulheres deixam de trabalhar quando estão no ciclo menstrual porque não têm absorventes. Uau! Então, elas começaram a levantar doações de absorventes, e elas têm atendido assim muitas pessoas, e com isso levam uma médica que fala sobre vários assuntos relacionados à saúde da mulher e tudo mais. É um trabalho fenomenal. Lá na Ebenezer, estou falando daquilo que eu conheço, que você conhece e vive. E lá na Ebenezer, há 3 anos, nós iniciamos o projeto das missionecas. Você já ouviu falar? São as bonequinhas. Eu ouvi, mas eu queria que você contasse. São as bonequinhas de pano e que são vestidas com as cores do livro Sem Palavras. Então, são usados pelos missionários para transmitir o evangelho, as boas novas. Mas quem faz as bonecas? As mulheres da nossa igreja, toda quarta-feira, hoje. 2h da tarde, elas estão reunidas fazendo exatamente as bonecas. Estão fazendo as bonecas, e depois que esse projeto começou só com bonecas, mas daí os meninos ficavam de fora. Então, agora também elas fazem os carrinhos para os meninos. E as cores que os carrinhos são pintados são com o livro Sem Palavras. Então, atende tanto meninas como os meninos. Só até o ano passado foram confeccionadas 2.500 bonecas e 1.300 carrinhos. Isso só na tua igreja local? Só na minha igreja. Então, é um trabalho fenomenal de conciliar, levar o evangelho. Já foi uma leva para a África. E também atende principalmente as populações ribeirinhas, os indígenas aqui do Brasil. Então, quando tem um missionário que entende ser importante esse trabalho e quer, ele faz o pedido. E as mulheres lá da nossa igreja estão confeccionando. Bom, então a mulher ela pode estar envolvida com várias áreas e frentes. Exatamente. Enquanto a gente fala, eu me lembro da minha mãe já falecida. Minha mãe se aposentou, acho que no começo dos anos 90. Minha mãe foi funcionária pública, foi servente de escola pública, foi inspetora de aluno, depois deu milhares de voltas, chegou a ser a bibliotecária sem ser bibliotecária. E aí, quando ela se aposentou, ela começou a se envolver muito com liderança, né, de mulheres. E ela foi parar, eu não sei como, tá? Ela foi parar no Desperta Débora. Aham. E aí, quando ela foi parar no Desperta Débora, ela começou a mobilizar as reuniões em Campinas, né, de mulheres e tal. Minha mãe morreu em 2018, 17 ou 18.
Mas ela já tinha cessado por conta da idade, tal, esse trabalho há 10, 15 anos. Mas hoje eu estou vendo coisas que são, na minha leitura, respostas de Deus para aquilo que aconteceu lá nos anos 90. Sensacional isso. E aí eu estava me lembrando esses dias com um amigo do lema, como ilustração aqui, do Desperta, Débora. Você lembra do lema? Mulheres, mães de joelho, isso, filhos de pé. É sensacional isso. Muito bom. E aqui, falando para você como pai, os pais não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Os homens não vão fazer isso. Eu acho que passa pela paixão, vocação, desejo de servir das mulheres. Os homens não vão ser despertados na minha leitura para isso. Pode ser que aconteça, mas como exceção, a regra é para as Anas da vida, as mães de Sansão da vida, as mães dos Daniels da vida. É essa turma aí que é chamada para servir o reino de Deus nesses caminhos, nessas trajetórias. É por isso que eu acho que há até o equívoco, né? Porque Deus deu aos homens também esse senso de protetor. Cabe a eles, mais do que às mulheres, acho que é o senso de proteção da família. E tanto é que se você observar na natureza, né? A leoa, ela sai para caçar, enquanto o leão fica lá dando proteção, né? Aos filhos e tudo mais. E outros animais. Então, cabe aos homens, para mim, reconhecer isso que você falou, das mulheres, que há a vocação, o senso de serviço, há essa sensibilidade, né? E aos homens, o sentido de proteção. Então, não precisa ter disputa. Acho que o equívoco está aí. Começa a haver uma disputa de gêneros. E não é assim, não foi assim que Deus planejou. Não precisa ser assim. O barco funciona direitinho, se sentar um de cada lado e remar cada um do seu lado. Exatamente. E todo mundo vai junto. Exatamente. Silvia, para as mulheres que estão pensando se podem servir, se devem servir, se tem um chamado, um conselho teu, como quem lidera, trabalha, serve, um conselho para a mulherada, assim, de despertamento. O que você diria para a mulherada diante da realidade do reino de Deus, do desafio do serviço, da vocação, despertar paixão? Uma palavra tua. Eu acho que o segredo é a obediência. Se Deus mandar, você faz. Chamou? Chamou, você faz. Você dá um jeito, aí você faz. Né? Então, mesmo essa questão da secretaria, quando me colocaram, eu não queria me envolver com esse tipo de trabalho, que eu acho que não é muito a minha praia, né, especificamente, mas tem outras demandas. Ainda bem que não é, né? Imagina se fosse, né? Mas a hora que eu entendi sendo um chamado de Deus, então eu vou fazê-lo da melhor maneira possível, com excelência. E então eu acho que e mesmo que alguns não gostem muito, né? Mesmo que alguns comecem a contestar e dizer assim, não, mas ela... Mas acho que não é por aí, exatamente. Então eu acho que... E eu ouvi um pastor uma vez ele dizendo o seguinte, e que eu gostei desse lema, é melhor pedir perdão do que permissão. Às vezes vai por aí. Faz muito mais sentido. Legal, obrigado, Silvia. Você que é mulher, que acompanhou com a gente esse episódio aí, que está assistindo, fica o desafio para você de pensar que a saúde da igreja passa também pelo teu chamado. Você também tem um papel a desenvolver, você é parte dessa missão. Agora, como eu não posso perder o gancho, entra lá no nosso perfil no Instagram, Revitalize_Inspirando Igrejas, deixa a sua curtida, segue o perfil,
faz comentário nas nossas postagens, tem coisas maravilhosas que você pode compartilhar com a sua igreja, com o seu pastor, com a sua liderança. E eu quero te agradecer. Obrigado, Silvio, por ter separado um tempo na tua agenda, no teu tempo precioso. Fica a inspiração de quem tem desafios, tem barreiras, mas tem a certeza da vocação, do chamado e da paixão. Tá. Silvia, obrigado. Obrigada. Deus te abençoe e abençoe a sua família. Amém. Foi especial. Obrigada pelo privilégio e realmente, assim, sou só um instrumento nas mãos de Deus. Amém. Nada além disso. Que assim seja. Amém. Obrigado a você que ficou com a gente até agora e eu vejo você no próximo episódio.